Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jorge. Vou gravar esse vídeo aqui rapidinho para mostrar algumas coisas que eu postei lá no blog e que eu acredito que serão úteis, tá? Antes de mais nada, queria parabenizar a todos pelo retorno. Eu espero que esse ano seja um ano de grandes realizações para todos nós, tá bom? E na condição de formador de língua inglesa, me coloco aqui à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá? Por que esse vídeo? Eu estou gravando esse vídeo para mostrar a vocês que eu selecionei algumas coisas que vocês verão na nossa próxima formação, no dia 16, mas que já podem ser utilizadas por vocês antes mesmo disso, tá bom? Então, para cada série, eu fiz uma postagem com algumas sugestões de abordagens metodológicas, né? Para o sexto, para o sétimo, oitavo e nono, porque cada uma, acredito, tem as suas especificidades. Então já está tudo lá no blog, tá bom? No Docenciologia, você pode dar uma olhadinha. Esse aqui é do sexto ano. E aí tem uma postagem na qual você terá esse vídeo que eu estou gravando, o que o PNLD nos oferece aqui, porque esse vídeo é exatamente esse que eu estou gravando aqui para vocês, tá? E embaixo nós temos as sugestões de atividades, tá bom? Elas não estão 100% formatadas porque são sugestões. A gente conta que a sua criatividade e adaptação à turma que você tem, o seu conhecimento dessa turma é mais importante. Portanto, são apenas sugestões. Então vamos lá. Antes de mais nada, olá professores e professoras, estas são algumas sugestões de atividades a serem desenvolvidas com os nossos estudantes nesse primeiro período de 2023. São sugestões, o que pretendemos aqui é apenas sugerir metodologias sempre pautadas nos conhecimentos de letramentos múltiplos, textos multimodais e multissemióticos, tá bom? A gente vai embasar teoricamente todas as nossas ações, né, metodológicas no conceito dos letramentos, ok, pessoal? Então, eu gostaria de começar mostrando para vocês o livro propriamente dito, né, o Breeds, ok? Então, nós temos aqui algumas atividades muito interessantes. Para o sexto ano, ele traz uma atividade aqui nessa seção Gary Started, em que você é chamado a levar o aluno ao conhecimento do livro. Então, são várias atividades que, por exemplo, essa atividade aqui, qual a sessão de leitura e interpretação de textos? Sessão de produção de textos orais. Então, você pode, antes de trabalhar esse conceito, né, tentar trabalhar com ele essas expressões. Listen up, a look into language, né? Então, have your say, check your understand. Então, antes de você propriamente trabalhar com os alunos, a resolução da questão propriamente dita, seria interessante primeiro trabalhar esses conceitos com ele. Então, eu queria destacar algumas atividades muito interessantes nessa primeira sessão. Eu não recomendo que você comece já a trabalhar com o livro. Geralmente a gente não consegue, né? Às vezes os alunos não estão com os livros, enfim. O mais importante aqui é a gente compartilhar a compreensão de metodologia, ou seja, que abordagem usar nessas atividades, tá? Então, indo aqui mais para baixo, essas duas questões são muito interessantes. Ó. Em grupos, liste algumas palavras emprestadas do inglês que você conhece ou que você usa no seu dia a dia. Essa atividade é muito interessante, ela pode ser feita em dupla, como uma entrevista. Lembre-se que o interessante é a gente tentar superar o binômio livro-caderno, né? Vamos tentar fazer com que as aulas sejam interativas, até porque nós estamos falando de uma fase de transição, a fase do quinto para o sexto. Então, muitos alunos vêm muito ansiosos pelo fato de estudarem inglês. Então, seria muito importante que você, professor e professora, tornasse esse momento um momento lúdico, interativo, interessante para o aluno. Então, essas duas questões aqui são muito interessantes. Eles podem fazer num caderninho lá, você pode fazer aos pares, por exemplo, para que as pessoas anotem, né, as palavras que elas sabem inglês, não importa como elas vão escrever essas palavras, é até interessante que os erros sejam analisados não de uma forma crítico-negativa, mas de uma forma crítico-construtiva, né, reflexiva, refletindo sobre cada erro e levando os alunos a compreenderem que a noção de língua silábica propriamente dita, que é
é uma característica da língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua silábica, onde a relação entre as sílabas e a sonoridade é muito forte. No inglês já nem tanto, há uma variedade muito grande, né? Do signo, né? Da sílaba, até o conceito de sílaba é diferente. Ele é muito mais fonético do que propriamente escrito, né, nesse sentido. Então, é algo que você já pode ir desconstruindo no aluno, né, essa relação tão fiel que há no português com relação ao inglês, entre a sílaba e a sonoridade. Essa questão 6 também é muito interessante, uma entrevistazinha, nome do colega entrevistado, contar até, se o aluno sabe contar até 5 ou mais em inglês, eles fazendo juntos, um com o outro. Você sabe nomear quais são as cores que você conhece em inglês? Eu em sala de aula era muito comum os alunos no sexto ano dizerem: ah, tio, eu sei contar até 10, eu sei contar até 5, eu conheço as cores. Então, eles vêm com muita ânsia de viver esse momento. Então, essas duas atividades em particular são muito interessantes. Se você puder explorá-las, seria legal para os alunos e para você. Outra coisa importantíssima é a questão do léxico voltado aos comandos do livro, né, os comandos das questões. Isso é muito importante. Então, essa questão 7 ela traz várias palavras que os alunos usarão, que eles encontrarão nos enunciados das questões. Analyze, compare, complete, list, observe, enfim. Você pode trabalhar as que são mais fáceis e as que talvez eles não conheçam. Essa aula é uma aula muito interessante. Você pode fazer ditado, pode fazer um quiz, pode colocar as palavras em português na lousa e as palavras em inglês numa outra coluna e solicitar eles que tentem, por acerto e erro, por analogia da própria palavra, usando os aspectos cognatos, para que eles consigam fazer essa relação. Também é uma atividade muito interessante. Na atividade 8, nós temos aqui uma questão que tem muitos elementos multissemióticos, né? Ela não se ampara somente na palavra propriamente dita, há vários símbolos, várias imagens que o aluno deverá relacionar com as palavras que ele acabou de conhecer. Então, é uma atividade, né, muito ligada à atividade 7 e que também suscita, levanta vários questionamentos e várias relações novas para os alunos com a língua inglesa. Indo para frente, nós temos aqui outra atividade bem interessante de comandos, né? Tem vários comandos aqui: excuse me, repeat please, sit down. Enfim, watch page, são palavras que ele vai usar durante o cotidiano nas aulas de inglês. Então, é outra atividade muito interessante que merece ser explorada por você, professor, por você, professora, né? Como não poderia deixar de ser as letras do alfabeto, how do you spell it, né? Como pronunciar algumas palavras, essa pergunta é bem interessante. E, por fim, um texto multimodal, um texto que apresenta no seu corpo tanto texto quanto propriamente símbolos, signos, né? Nesse sentido, é um texto com múltiplas semioses, múltiplos significados. Então, são palavras que o aluno usa na sala de aula. Você tem aqui crayons, makers, erasers, né? Então, são palavras que o aluno usará e que você não precisa partir para o texto propriamente dito. Nada de trabalhar o que significa isso, o que significa aquilo. Mas as questões da atividade, elas suscitam essa reflexão que pode ser feita a partir da língua portuguesa. Inclusive, esse é um dos pilares metodológicos do livro. Se você puder e tiver tempo para dar uma lida lá, seria bem interessante. E aí você vê as perguntas. O cartaz que você vê acima faz parte de uma campanha? Qual é o objetivo? Então, nesse sentido, né, essa palavra donate here, né, enfim, você pode explorar primeiro todos os elementos visuais para partir depois para os questionamentos a partir dessas perguntas, tá bom? E, por fim, nós temos aqui uma atividade bem interessante ainda com o vocabulário da escola e as cores. Se você prestar atenção, verá que essas atividades suscitam umas 2 ou 3 aulas bem interativas, né? Eu acredito que eu faria isso, eu separaria e trabalharia somente com esse material durante 2 ou 3 aulas, levando em conta que você
terá apenas uma aula por semana com cada turma. Então, antes de entrar propriamente dito na Unit 1, I'm a Citizen of the World, é muito interessante que antes você trabalhe essas atividades de introdução, porque elas são muito pertinentes, tá bom? E aí, a título de complementação dessas atividades, eu sugeri aqui algumas coisas. Por exemplo, aqui você tem um bingo, ok? É um bingo com as palavras próprias da escola que o aluno vai usar, né? Você pode trabalhar de diversas maneiras. Depois de ter trabalhado esse vocabulário, você pode partir para uma atividade muito lúdica. Então, você tem aqui, ó, backpack, school, eraser, globe, crayon, notebook e várias outras palavras que o aluno usará e que deverá estar familiarizado antes de propriamente começar a trabalhar com os textos. Lembrando que o objetivo nosso na língua inglesa e como profissionais que trabalham com aprendizagem linguística é utilizar todos os elementos semióticos presentes em um texto, que não necessariamente são apenas as palavras, né? Nós temos aqui as imagens, né? Então, antes de se trabalhar com o texto propriamente dito, dá um passeio por esses elementos que são potencializadores da compreensão do aluno. Eles ajudam o aluno a compreender melhor os textos. Né? Nesse sentido, também tem outra atividade aqui que eu separei. Deixa eu ver aqui. Pronto. Classroom verbs. Aqui nós já vamos entrar no conceito de verbs, ok? Teach, think, spell, give. Mais uma vez, repito, antes de entrar propriamente na palavra, explore as imagens junto com o aluno, né? A imagem ajuda o aluno a compreender melhor o texto, né? O que esse rapaz está fazendo aqui, por exemplo? E aí, a partir da imagem, com a relação que se faz com a palavra, que por sua vez tem uma similaridade com a palavra explicar do português, você tem uma construção de sentido que não se apoia somente no texto, mas também no conjunto texto-imagem, tá bom? Outra atividade interessante, isso aqui eu já faria, levando em conta o sexto ano, eu já faria essa tarefa, sei lá, no fim desse período em que você está trabalhando esses conceitos introdutórios. Né? School, this is my school, it's red and big, I have a lot of friends, I like going to school. Então você tem aqui um texto, né? Um pequeno texto, e aí o aluno já se desprende, espera-se que o aluno já esteja um pouco menos preso à questão da imagem, já consiga ter uma familiaridade maior com o texto em inglês, e aí você pode trabalhar, começar a dar os primeiros passos de leitura, tradução e interpretação textual. Você vê que são palavras que ele já terá aprendido. As que ele não tiver aprendido, cabe a você, professor, tentar arranjar uma maneira, né, lúdica, interessante, interativa, para que o aluno tenha acesso a esse repertório lexical também. Tá bom? Por fim, tem uma atividade aqui de um vídeo, eu achei essa atividade interessante. Você pode trabalhar também na fase final, né? São os action verbs. E aí nós temos, ó, ele dá um tempo, ó, e aparece depois o nome do verbo, né? Drink. Você pode pausar o vídeo, entendeu? Você pode pausar o vídeo para que só depois que os alunos pensem, que você levante questões, né? E que verbo é esse e tal? Você pode colocar os verbos na lousa, né? E ir marcando os verbos que eles conseguem acertar. Não importa as estratégias que eles usam no primeiro momento, pode ser que eles usem apenas acerto e erro, pode ser que eles usem recursos da memória, né? Ou pode ser que eles usem conhecimentos que eles já têm ou que eles já adquiriram nas aulas anteriores, tá bom? Então fica a dica dessas atividades, lembrando sempre que é interessante respeitar o processo de compreensão, passando sempre de níveis elementares, né, níveis básicos, para chegar até o complexo. O complexo aqui é o texto propriamente dito. Eu espero que tenha ajudado e fico à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Muito obrigado.